Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as contribuições da geografia para a educação infantil. A ciência da geografia, ela está presente em muitos aspectos no nosso cotidiano, fazendo refletir que o conhecimento geográfico é uma exigência cada vez maior da nossa sociedade como um todo, ou seja, esse conhecimento ele está atrelado à política, à economia, à leitura de mundo que a criança tem com relação ao espaço, à história, entre outros aspectos. A geografia na educação infantil, ela pode ampliar na criança o desenvolvimento das noções de representação e orientação de lugar, paisagem, lateralidade, espaço e tempo, como também as estratégias de ensino que possam aí vir a ajudá-la, no seu desenvolvimento cognitivo, cultural, social ao longo da vida. Bom, então, sendo assim, é relevante ressaltar aqui que a geografia ela é uma ciência que deve ser abordada desde a educação infantil, considerando então os aspectos mais inusitados, como a noção de espaço que a criança necessita para entender, ok? E o professor deve utilizar ali estratégias diversificadas que envolvam as crianças desde cedo ao contato com a geografia, pois esta é permanente em todo o processo da vida dos indivíduos. Quando se fala, pessoal, em geografia lá na educação infantil, é muito importante refletir sobre como trabalhar com essa ciência de maneira atrativa para os alunos, certo? Então, pessoal, cabe ao professor e também à escola disponibilizar métodos adequados para o incentivo desse estudo. E nesse aspecto, cabe à escola acompanhar a criança desde as suas necessidades mais básicas, promovendo a sua socialização e possibilitando à criança a aquisição dos primeiros conhecimentos sistematizados. A escola deve promover o estímulo para a aprendizagem significativa em todos os seus aspectos, envolvendo todas as ciências, e dessa forma a educação infantil ela torna-se aí um artefato de um conhecimento rico e intenso vivenciado pela criança em influência mútua com a realidade. Então, a criança lá, no ensino sistematizado, ela deve entender, ela deve compreender em que espaço ela está e de que forma ela irá aprender nesse espaço. Assim, o professor deverá desenvolver atividades lúdicas, atividades diversificadas para o desenvolvimento das noções espaciais de geografia na educação infantil. As atividades lúdicas, elas podem ser situações que possibilitem ali o desenvolvimento das noções espaciais e a sua representação. Então, por essa razão, essas atividades elas devem ser muito bem acompanhadas aí de palavras-chave como em cima, embaixo, né? São palavras muito utilizadas em frente, atrás, ao lado. Palavras como perto e longe também podem ser usadas, ok? Portanto, pessoal, as atividades lúdicas, elas devem ter aí uma fundamentação pedagógica sobre um determinado assunto, sistematizado, promovendo, claro, um conhecimento transmitido pelo brincar, pois é mais gratificante para a criança aprender brincando do que aprender de maneira tradicional, baseado aí na repetição do professor ou até na reprodução da criança. E além disso, com os exercícios das atividades lúdicas, a criança ela pode aprender espontaneamente, certo? E de maneira mais prazerosa, as noções de espaço e tempo, aprendizagem básica aí para conviver em sociedade e também no mundo. Então, o estudo da geografia é sempre importante, pois ele proporciona sim às crianças, em seu nível de conhecimento, que elas conheçam sobre os lugares em que vivem e podendo fazer ali as relações com outros lugares, ok? E
Pessoal, a questão da PCN, certo? É interessante aqui destacar os parâmetros curriculares nacionais, as PCNs, sobre a disciplina. Ela diz o seguinte, que o estudo de geografia, ele possibilita aos alunos a compreensão de sua oposição no conjunto das relações da sociedade com a natureza e como e por que essas ações que são individuais ou até mesmo coletivas em relação aí aos valores humanos, em relação à natureza, que tem consequência tanto para a sociedade e permite, claro, conhecer, permite compreender as diferentes relações que são estabelecidas na construção do espaço geográfico no qual se encontram aí inseridas, tanto em nível local como também em nível mundial, certo? Pessoal, por hoje estou encerrando, por hoje é só, mas eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça lá, hein, de nos seguir nas nossas redes sociais. Até mais, pessoal!